Fala galerinha, beleza? Então estamos de volta aí, segundo bimestre, e vamos que vamos. Lembrando que os bimestres têm conteúdos que seguem uma linha do tempo, uma cronologia, e um está diretamente ligado no outro. O que nós vamos trabalhar na aula de hoje, tá? É uma retomada aí de algumas habilidades lá do ano passado, né? Pô, lá do primeiro e segundo bimestre de 2020, né? A gente estava lá no isolamento, né? Então, vamos lembrar aí algumas ideias e vamos relacionar essas ideias, tá? Então, lembrando, a ideia da construção da identidade é um processo contínuo, tá? Vai durar a vida inteira e, de certa forma, está ligado à relação individual minha com as outras pessoas que vivem ao meu redor, tudo bem? E também, né, com relação a forma como nós interagimos na sociedade, como nós nos relacionamos com as pessoas, a forma como nós tratamos as pessoas diferente, tudo isso está relacionado à sua construção identitária. E também as características da cultura. Você fala assim, lembra que eu tinha falado sobre 5 características da cultura? Você fala, puta, não lembro nenhuma, né? Mas a gente vai rever hoje essas características aí, e aí a gente vai abordar um pouco, né, nos objetos de aprendizagem, como que a construção da identidade está relacionada, por exemplo, aos processos de socialização. Lembra que a gente falou isso o ano passado também. E também sobre as características, né, da cultura enquanto formador, né, de certa forma, um formador de opiniões, mas também um elemento de união e desunião das pessoas. Feito? Você lembra da aula de identidade? Ah, mais ou menos, alguma coisinha lá, né? E eu conseguiria definir identidade, por exemplo, em uma palavra, né? Você fala identidade, né? Você fala caráter. Tudo bem, pode ser um exemplo. Falar, me dá um outro exemplo sobre identidade, opinião. Tudo bem. Pode ser relacionado à ética, também, tá? A identidade é, de certa forma, tudo que nós recebemos das outras pessoas, da cultura, da sociedade que nos cerca e que vai formando um conjunto de valores, né, hábitos, costumes que nós temos. E você fala assim, beleza, né? Mas pensando ainda no processo de construção de identidade, tá? Lembra que nós falamos da socialização primária, que é aquela da molecada, né, pequenininha, que são os primeiros processos de socialização com a família, pai, irmão, mãe, né, tio, avó. Depois, quando entra na escola, quando começa, né, a frequentar outros lugares, aí experimenta processos de socialização secundária e estes vão, de certa forma, levar, né, nossa vida inteira, ou seja, os processos de socialização eles ocorrem desde quando nascemos até o nosso último momento na vida, tá? Eles são contínuos e eles vão se sobrepondo e vão se somando, tudo bem? Beleza? Beleza. Então, esse caráter processual, né, da nossa construção de identidade, ele, de certa forma, ele define o ser humano, né? E também a gente sabe que o ser humano pode, de certa forma, influenciar a sociedade. Você fala, eu sozinho influencio a sociedade? Existe essa possibilidade, né? Você fala, dá um exemplo, né, de uma pessoa que conseguiu influenciar a sociedade. Você pode pegar um exemplo do Hitler, é um exemplo. Você pode pegar o Mahatma Gandhi, é um outro exemplo. Você pode pegar, não sei, você fala, uma pessoa atual, né, que de certa forma influencia a sociedade, ou que de certa forma, né, consegue, né, influenciar um número muito grande de pessoas. Pode ser o Nikola Tesla, né, que é um cara que chama a atenção das pessoas. Você pode pegar assim exemplos
em números, tá? Mas é interessante isso, né? Como ao mesmo tempo que a sociedade nos define, nós também, né, conseguimos definir, pelo menos a sociedade que nós estamos inseridos, a escola, a família, né, ou seja, grupos, nós individualmente somos capazes de certa forma, afetar, tudo bem? Você fala assim, e a identidade está sempre se desenvolvendo, né? Nunca vai se falar assim, agora minha identidade está pronta, né? Eu tenho 45 anos, eu sou um homem, um adulto e pronto, né? Eu não mudo mais. Você muda, tá? Todo mundo vai mudar a vida inteira. Isso é importante a gente ter em mente, né? Ter essa noção em mente, beleza? Continuando aí, conteúdos simbólicos e as características da cultura. Você fala, beleza, a cultura tem características, eu não lembro muito bem, mas eu sabia que tinha umas características lá, e essas características afetam a formação da identidade nossa, sim. Né? Você fala, e para definir cultura? Lembra que eu passei uma atividade para vocês definirem cultura em uma palavra? Né? Aquilo você fala assim, é muito difícil definir uma coisa tão grande, tão ampla, em uma palavra. Você pode falar dança, música, arte, gastronomia, é, estilo de vida, você fala qualquer coisa ligada ao comportamento humano, tá? Então, é uma cultura, é um conceito muito amplo, tá? Mas, de certa forma, ele tem, digamos, algumas características, né? Fala, um grupo de dança, né, uma característica cultural de uma determinada região. Você fala, o Rio de Janeiro tem o carnaval, mas a gente tem o carnaval também em Veneza, a gente tem, por exemplo, as danças típicas, né, portuguesas que vieram para o Brasil. Você fala assim, um outro exemplo, né, a festa junina. A festa junina é uma coisa muito forte no Brasil. Você fala, tem festa junina, sei lá, nos Estados Unidos? Não, mas de certa forma eles têm outras expressões culturais e algumas até a gente copia, né? Como por exemplo o Halloween, tá? Falar a gastronomia é um exemplo muito fácil, né? De observar a influência da cultura da sociedade em outras culturas. A gente já até comentou sobre isso. A religião, né, é uma coisa muito forte na vida das pessoas. Então, o Brasil é um país que tem uma gama de religiões grande e ainda assim, né, nós temos predominância de algumas religiões, especificamente duas, tá? E você fala, beleza, vamos falar um pouco sobre essas características da cultura, as principais. A cultura é uma coisa muito grande e é difícil de limitar ela, tá? Delimitar. Mas fala assim, uma definição de cultura para a gente começar a pensar nas características. Tudo que o ser humano cria é cultura. Tá? Você fala assim, por quê? Porque é planejado. O ser humano planeja suas ações antes de realizar. E você fala assim, o ser humano faz a mesma coisa sempre da mesma forma? Não, senão seria instinto, né? Que é o que está presente nos outros animais. Você fala, o ser humano não tem instinto. Tem instinto sim, né? Tem a dor, a sede, tristeza, a, enfim, o medo, né? São coisas que ninguém ensina você a ter, tudo bem? Não existe cultura superior e inferior, nós vimos isso também no ano passado, tá? Melhor, pior, as culturas são diferentes, têm caminhos diferentes, tudo bem? E isso é extremamente importante, por quê? Porque, de certa forma, se a gente pensar, por exemplo, nos símbolos que a cultura expressa, né? É a representação de algo. Então, a gente pode representar algo, né? Digamos, de diversas maneiras. Então, a Páscoa é a representação de um conceito religioso. A festa junina é uma representação cultural específica, né? Do Brasil. O Natal é uma expressão cultural mundial. A cultura tem a característica de ser social também? Sim. Tá? Por quê? Porque, de certa forma, a sociedade ela vai, digamos, passando, transmitindo determinadas características culturais
de um determinado grupo para outro ou de uma pessoa para outra, ou seja, é uma rede de comunicação que vai transmitindo alguns valores, como por exemplo, né, a música, a gastronomia, as danças, né, isso tudo é ligado a um determinado grupo, mas por ser social ela pode invadir, né, ou ser transmitida para grupos diferentes também. Então, uma característica cultural pode ir de um lugar, de um país para outro, como eu dei o exemplo para vocês do Halloween, mas a gente pode falar também da Oktoberfest, né, que acontece no Brasil. Uma outra característica, a cultura é dinâmica e estável. Você fala assim, ela é dinâmica porque ela tende, né, a, de certa forma, ser sofrer alterações de uma maneira muito sutil, né? Por exemplo, música, roupa, né? São, digamos, características culturais de uma sociedade que mudam constantemente, tá? Ninguém ouve a mesma música 100 anos ou 1000 anos, né? Mas tem outras características da cultura que são mais estáveis. Então, pode falar, né? A língua, por exemplo. O Brasil fala português desde digamos, do século XVII, né? Ou seja, quando os portugueses realmente chegaram no Brasil, implantaram, oficializaram a cultura da língua portuguesa, mas ainda assim a gente sabe que tem outras línguas, né, anteriores à língua portuguesa no Brasil e que ainda, né, conseguem sobreviver aí a muito custo, né, mas ainda assim elas sobrevivem, tá? Uma outra característica, seletividade da cultura. Então, a cultura ela consegue digamos, afastar determinados grupos e, ao mesmo tempo, trazer, né, agregar outros grupos em função, né, da religião ou da língua ou de uma característica, digamos, musical, tá? Então, a cultura ela é um elemento seletivo tanto para agregar quanto para desagregar. E aí, ela é determinante, ela é determinada. Você fala, como assim determinante e determinada, tá? A cultura pode determinar uma característica de uma sociedade, né? Um comportamento de um grupo, o gosto por uma determinada arte, né? Você fala assim, no século XVIII, a arte que era valorizada era, vou dar um exemplo, mas não é do período histórico, a arte rococó. Você fala, beleza, né? Então, naquela época, digamos, o que determinava, né, a arte, a noção de arte como a mais valorizada, era aquele determinado grupo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a, a própria cultura, né, ela pode, de certa forma, influenciar, digamos, um grupo ou expandir o grupo que ela influencia, como é o caso do funk. O funk começou no Rio de Janeiro, num determinado grupo pequeno, e expandiu, né? E hoje o Brasil inteiro tem uma relação com o funk muito grande, tá? Então, nós temos aí a questão, né, da cultura ao mesmo tempo ter a característica de ser determinada por um período ou, né, por um determinado grupo, mas essa cultura também tem uma força maior que ela pode determinar, inclusive, o comportamento tanto de um pequeno grupo, mas como de um grupo maior, como um país ou um continente. Você fala tudo bem, legal. E essas características na minha identidade, como que elas entram, né? Como que elas me afetam, tá? Então você falou assim, eu grifei aqui uma parte de um texto muito interessante, tá? Do Norbert Elias, que é um sociólogo extremamente famoso, no livro A Sociedade dos Indivíduos, e ele fala o seguinte, né? Um indivíduo que chamam de Hubert é diferente da pessoa que era aos 10, aos 50, né? Por outro lado, a pessoa de 10 anos mantém uma relação singular com a pessoa de 10 que ele era, tá? Ele é a mesma pessoa, mas a personalidade, em função do contato com diversas culturas e diversos processos culturais, fez com que esse camarada aí mudasse, né? Você fala assim,
uma pessoa de 50 anos tem cabeça de 10. Difícil, hein? Então, se achar esse cara aí, tá? Você tá com um prêmio nas mãos aí, mas não acontece, é muito raro, tá? Então, isso mostra como que essa, digamos, essa sociedade nossa, ela é influenciada pela questão da cultura. E uma outra informação sobre a identidade aí é que a identidade não é dada. Ninguém nasce com a identidade pronta, ela é construída e ela é reconstruída, né, incessantemente, e ela não tem um caminho. Você fala, a formação da identidade de uma família vai ser sempre a mesma. Não vai, tá? As identidades, elas são raízes, elas vão construindo cada uma da sua forma, vão tomando caminhos diferentes, tá? Em função da influência da cultura que essas sociedades ou, né, que esses grupos de indivíduos sofrem, beleza? Então é importante a gente pensar nessas características e como que elas afetam, né, o nosso cotidiano e como que a nossa identidade ela é sim influenciada muito pelas características culturais e também pela cultura como um todo, beleza? Então essa é a nossa concepção aí de aula de hoje. Não se esqueçam que tem atividadezinha lá no Classroom sobre essas temáticas aí para nós trabalharmos, beleza? Valeu, um abraço!